O Coleção Mais Pesquisa de hoje, ele vai tratar da análise de uma obra que é uma adaptação de um filme para quadrinhos. E esse filme é uma adaptação de um quadrinho. Por aí. A gente vai falar de um autor que eu descobri, moleque ainda, arte finalizando um outro desenhista que eu adoro, numa baita de uma saga. E aí, quando alguns personagens desse universo foram reformulados, outro desenhista que eu gosto muito assumiu um dos personagens, que tinha vários títulos. E um dos títulos desse personagem era feito por esse cara. E eu vou admitir que eu não gostava muito das histórias. Mas, cara, quando eu vi essa adaptação aqui do filme do Batman, filme esse que tá completando 28 anos, o Batman do Tim Burton. Daniel querido, o certo é 31 anos. Judite. Ilustrada pelo Jerry Ordway, ou Jeremias Ordway, e escrita pelo Dennis O'Neil. Moleque também, eu ficava assim, minha nossa, como é que um desenhista consegue pegar a fisionomia tão fidedigna, cara? A atmosfera do filme de uma forma tão fiel, figurinos, tudo. Eu nunca tinha visto até o momento uma adaptação para os quadrinhos tão fiel assim. E esse vai ser o nosso objeto de pesquisa hoje. A reedição, na verdade, né, do quadrinho adaptando o filme do Batman, dirigido por Tim Burton. Só que nessa edição especial tem as páginas originais impressas. Então, vamos lá. O Jeremiah Ordway, ou o Jerry Ordway, ele nasceu em 1957, no mês de novembro. E ele já desenhava desde moleque, era o mais novo de 3 irmãos, de uma mãe solteira, que tinha justamente um abrigo, e ele acabava tendo estímulo para o desenho justamente dessas pessoas que acabavam passando por essa pousada, nesse abrigo, e conseguiam material de desenho para ele. E ele começou a ler quadrinho desde cedo, já se interessando, querendo fazer material, ele fazia fanzine, inclusive. E quando ele começou a tentar dar os seus primeiros passos como profissional, ele acabou até indo para a Marvel, para vocês terem uma ideia, conheceu o Jim Shooter, e o Jim Shooter falou com ele, outros amigos dele que gostavam de desenhar, entre eles um jovem sujeito chamado David Mazzucchelli, vocês devem ouvir falar nesse cara já, né? E aí eles ganharam um monte de cópias de originais do Byrne, do Kirby, cópias Xerox, né? Umas revistas lá que o Jim Shooter pegou e fez, vem cá, garotada, tal. E ele ficou bem frustrado. E ele tinha também uma avaliação de portfólio dele agendada na DC Comics. Sabe quem é que avaliou o portfólio dele na DC Comics? O Vince Coletta. Sim, o mesmo Vince Coletta que eu falei no primeiro episódio, que tinha finalizado o Kirby e tinha cortado um bocado de coisa dos trabalhos do Kirby já na Marvel e na DC também, pois ele virou diretor de arte da DC Comics naquele período, era metade dos anos 70, acredito que 1975. Ele ficou muito frustrado, porque ele levou páginas do fanzine dele, do quadrinho dele autoral, né, que ele já fazia, que ele desenhou e arte finalizou. E o Vince Coletta falou assim, não, eu não avalio arte final. Pô, o cara é arte finalista, mano. Eu não avalio arte final, eu só avalio o lápis. Conheço um desenhista pelo lápis. Mas então, não tem nenhum trabalho de arte final. Ele falou, não tem, a gente não precisa. E ele voltou muito frustrado e ele se meteu, sabe com o quê? Com ilustração publicitária. E ele acabou indo nessa Chicago Comic Con de 1980, gente, 1980. E lá ele acabou tendo o portfólio dele avaliado. O cara pegou o material dele, avaliou o material dele, tudo, falou que não tinha muito interesse. Você achava meio mais ou menos assim, que o cara tinha que procurar também não fazer tudo, né? Afinal de contas ele era um artista completo. E eles estavam tendo essa avaliação num break lá, ou de uma avaliação de portfólios dentro do stand da DC na Chicago Comic Con. Aí aparece quem? Aparece meu amigão Paul Levitz, cara que era editor da DC, editor-chefe da DC, e também é um dos responsáveis por uma das melhores fases que a gente conhece da Legião dos Super-Heróis. A gente trabalhou junto, inclusive, na Legião dos Super-Heróis também, tempos depois que ele começou na Legião. E ele estava chamando esse avaliador, vamos sair para almoçar, tá na hora aqui, depois a gente tem que voltar pro stand. E aí o cara assim, eu tô saindo, olha, desculpa, você pode tentar mostrar algumas coisas tuas a lápis e tal. E o Paul Levitz chegou para ele e falou assim, qual é o seu nome? E ele, meu nome é Jerry Ordway. Jerry Ordway, esse aqui é o seu trabalho? E mandou os caras embora. Do tipo assim, vão lá comigo, eu vou daqui a pouquinho. E começou a olhar o trabalho do Ordway. E gostou muito.
E até é engraçado, ele passou os primeiros trabalhos justamente como arte finalista. Nossa, Vince Coletta, se liga, né, mano? Jerry Ordway estava prosperando muito dentro da DC. Ele estava pegando como artista regular em desenho e arte final do título do All-Star Squadron. E o All-Star Squadron, que vira depois a Sociedade da Justiça, projetou ele bastante dentro da editora. A ponto de caras como Jorge Pérez, que estava começando com o título dos Titãs junto com o Marvel Wolfman escrevendo, né? Ele não queria o Romeu Togal finalizando o material dele. Ele falou, cara, chama o Jerry Ordway lá do All-Star Squadron. Eu adoro o trabalho dele, pelo amor de Deus, sabe? O trabalho dele é muito mais legal, combina com o meu traço. E quando eles foram oferecer, os editores foram oferecer pro Jerry Ordway, dele finalizar o título que estava mais vendendo, o Jerry Ordway, ele estava tão contente trabalhando ali na Sociedade da Justiça, praticamente, que ele falou assim, cara, não dou conta, eu prefiro me focar aqui, eu não sou tão rápido e eu acho que o trabalho vai ficar dentro do controle. Em uma outra oportunidade até rolaria, mas eu tô regular aqui na revista. Mas o caminho do Pérez e do Ordway acabou se cruzando depois, porque eles trabalharam no quê? Em Crise nas Infinitas Terras, foi quando eu conheci o trabalho dele. E eu não conhecia dessa fase do All-Star Squadron, ele nem deu as caras aqui no Brasil esse material. Quando ele botou a mão no trabalho do Pérez na Crise nas Infinitas Terras, eu já conheci o Pérez ali do título dos Titãs e eu pensava assim, cara, tem uma coisa diferente aqui. Porque tinha divisão de luz, tu tinha textura, tu via todas as janelinhas dos prédios, era um absurdo, cara. E aí eu chegava assim, tchê, esse cara aqui é bom, velho. Como é que será esse cara desenhando? Eu tinha os meus 12, 13 anos. E aí, quando teve a Crise das Infinitas Terras, é o quê? Reformulação do Batman, né, com Batman no 1, reformulação da Mulher Maravilha pelo Jorge Pérez, e o que mais? O Superman pelo John Byrne. Só que um dos títulos do Superman, que era o Adventures of Superman, quem escrevia e desenhava era o John Byrne escrevendo, fazendo os plots, o Jerry Ordway pegando esse plot e debulhando ele numa história toda, fazendo o desenho, né, desse material. E eu achava a história meio chata, eu não sei se é porque eu estava acostumado e eu queria ver o Superman do Byrne, e aí quando eu olhava o Superman do Ordway, eu lembrava lá do Pérez fazendo na Crise, mas às vezes as coisas meio que se perdiam. Só que daí o que aconteceu? Sai o filme do Batman e, obviamente, já tinha acontecido Crise nas Infinitas Terras, tinha todo esse run do Superman. E aí o Jerry Ordway, junto com o John Constanza, eles já estavam conversando a respeito da possibilidade de fazer uma adaptação do filme, né, do Batman, do Tim Burton, para quadrinhos. E a Warner estava apostando muito nisso. Só que o que acontece? Tu sabe e eu sei. Se tu não sabe, fique sabendo que eu sei e vou te falar. Trabalhar com likeness de pessoas reais em peças de licenciamento, atores principalmente, é uma dor de cabeça. Eu sei porque eu fiz o Massacre da Serra Elétrica, eu trabalhei com o quadrinho dos Vingadores. Cara, nossa, Battlestar Galactica também, entre outras coisas que, se eu for puxar em retrospecto. E o que aconteceu? Eles saíram na dianteira. Quer saber? Eu vou pegar as fotos do Jack Nicholson, as fotos da Kim Basinger e as fotos do Michael Keaton e vou começar a fazer estudos. E eles mandaram esses likeness. E foi aprovado. Só que, cara, a produção foi absurda. Tu pode até pensar assim, não, peraí, mas é uma adaptação para filme? Eles estavam com tudo na mão já, o roteiro, os figurinos, tudo. Foi feito ao mesmo tempo que o filme. Não precisou o filme sair para depois fazer isso. Muitas dessas peças de promoção paralela ao filme, como o caso dos quadrinhos com adaptação cinematográfica, são feitos em paralelo e teve muita alteração de roteiro. E aí, o que era produzido para sair em março, e a produção começou em fevereiro daquele ano, né? Fevereiro de 89, e era para sair em março, e que era para sair junto com o filme, acabou saindo no iniciozinho de abril. E o próprio Ordway fala assim que foi muito menos dor de cabeça do que cuidar de um título mensal, e ali ele tinha a perfeita noção de que ele estava fazendo quase como se fosse uma graphic novel. E realmente é desmundante, muitos recursos que ele usa ali. Vamos ver então. Então, essa aqui é a edição, gente. Ela tem o formato do encadernado de uma revista americana normal. Foi até um presente do Joe, para mim, Joe Prado. Eu gosto muito desse trabalho do Ordway. Eu te diria que, juntamente com o Shazam, que eu emprestei e sumiram com a minha graphic novel há muito tempo atrás,
Eu ainda quero comprar essa graphic novel de novo, Power of Shazam, que eu gosto muito. Isso aqui pra mim são as melhores coisas que eu vi do Ordway, assim, nessa fase, assim, de segunda metade dos 80 para 90. Ele fez várias outras coisas, inclusive fez quadrinho autoral na Image, caso vocês não saibam. Isso aqui é uma capa protetora, cadernadinho básico, daí tem o símbolo, né, em relevo do Batman. A maioria dos encadernados da DC costumam ter esse tratamento aqui. Eu tenho A Noite Mais Densa aí também, o encadernado original, e é mais ou menos assim. Essa edição aqui, ela não é um papel muito bom, que nem as Artifact ou as Artist Issues da IDW, né? É um papel bem... Cara, isso aqui deve ser o LWC, né? Aquele papel que imita o couché. Ele é bem fininho, até tem que ficar cuidando agora para não ficar dando reflexo. Deixa eu mexer a luminária aqui. Acho que agora deu uma amenizada. Então, né, a gente tem aqui a época que foi publicado, né? A justiça sendo feita. Cores do Steve Olive. Poucas pessoas conhecem o Steve Olive, mas quem é fã do Spawn sabe. Os primeiros números do Spawn eram coloridos por ele. Assim como o Akira, quando teve a publicação da editora Globo. Esse trabalho é desenho e arte final do Jerry Ordway. Então, assim, o bacana você conseguir notar é como ele é multitask, sabe? Ele, além de designer, ele trabalha muito bem com arte conceitual também. Olhem essa pintura aqui. Isso aqui é a capa pintada por ele. Aqui tem aquarela, aqui tem acrílico, aqui tem pastel seco. O cara manda muito, sabe? Muito, muito, muito. Aí vem o interessante. Essa edição em particular tem as páginas com o desenho e arte final do Jerry Ordway, as letras feitas lá na editora, não fazendo injustiça. Pera aí. As letras são... Ó, Joe Costanza. E aí tem a página original pintada, né? Vou dizer para vocês que acho que com a tecnologia de hoje, se fosse sem reimpresso, talvez recolorido isso aqui, o aproveitamento em cima do desenho que o Ordway fez e da arte final principalmente, faria muito mais jus ao que esse material é. Porque, caras, vou falar um negócio para vocês. Que tratamento esquisito aqui que o desenho recebeu na época. Você não tem ideia como tem coisa que se perdeu na versão impressa da época com a reprodução do original aqui. E isso, que essa reprodução do original, ela está numa escala menor, a gente não tem um efeito fotográfico como tu tem nas Artifact Issues, mas chega muito perto. Então, a gente consegue notar, por exemplo, que nessas primeiras páginas, o Jerry Ordway tá fazendo a arte final, mas parece que ele tá com um pouco de receio de tentar algumas coisas. Mas a gente entende tudo, cara, é impressionante, sabe? Entende tudo, a gente vê todos os planos, os recursos de silhueta, os recursos de mancha de sombra, tá tudo aqui. As expressões faciais, tudo muito bem tratado. O cabeçalho da época. O Jerry Ordway, ele é um cara que tem métodos bastante clássicos de desenho. Então, a gente sempre que vai olhar um trabalho dele, percebe o esmero que ele tem para as expressões faciais, né? Esse trabalho ele é uma excelente justificativa para isso, mas também no quesito de material para arte final. Apesar de não parecer, tem muito pincel e bico de pena aqui. Muito. Quando a gente vê essas linhas aqui, ó, por exemplo, a gente nota que foi usada uma caneta. Mas mesmo assim, quando a gente olha mais de perto, não é caneta, sabe? Essas travadinhas aqui, provavelmente foi um bico de pena mais rígido. Agora, esse environment todo, essa parte técnica aqui, usando elipse, ó, régua de gabarito de elipse, com certeza já foi caneta. E essa textura aqui também, ó, tem um misto de caneta e bico de pena aqui. Muito maneiro. Aí tem a página dupla, né? Tem a primeira aparição do Batman. Aqui é muito interessante eu mostrá-la primeiro para vocês, por quê? Reparem aqui embaixo, agora reparem aqui, na beirada da capa do Batman, até aqui também, ó, dessa trajetória de movimento. E vejam como o contraste naquela época, porque era difícil tu digitalizar, e o Steve Olive mesmo, ele foi inovador nesse quesito de cor digital, né? Olhem aqui o quanto de esmero e diferença de espessura tem nessa página dupla. Olha o que eu falei da capa do Batman. Tu tem o rajado com pincel, com o bico de pena, e tu ainda tem uma pincelada de guache em cima para dar uma desmanchada, cara. E na trajetória aqui da perna, olha o guache. E olha aqui embaixo. Tu tem nanquim e lápis para conseguir o ruído.
E para vocês verem como ele saca do negócio, Jerry Ordway saca do negócio, ele sabia que ia ficar assim. Então ele escolheu o material porque ele sabia que ficava granulado pelo ruído. Agora, esse ganho que teve aqui, né, é em função do contraste. Quando a gente olha essas linhas aqui, ó, do rosto e compara com essas, tu vê como se perdeu a qualidade. Olha as pinceladas, tá tudo ali. A disciplina do Jerry Ordway na arte final dele é assustadora, assim. Eu nunca tinha visto um original dele. Quando eu vi essa edição aqui, me caiu o queixo. Na edição original, eu já fiquei impressionado com as fisionomias e eu tinha visto o filme, quanto que isso aqui se assemelhava ao filme. Quando eu vi esses originais, eu pensei, mano, aqui, por exemplo, ó, na blusa da Alicia, a personagem do Jack Napier, né, que era o personagem do Jack Nicholson, né? Quando tu vê aqui, ó, nessa blusa, isso aqui é uma aplicação de retícula. É uma retícula adesiva. Mesma retícula adesiva que ele usou aqui. E é evidente, né, que aqui tu dá uma texturização quando tu vai pra cor, com o contraste também da época, tu tem um abafamento disso tudo. Mas só esses ângulos aqui, esses perfis de 3/4, é um absurdo, cara. Essa página, ela tem mais áreas pretas, né, vocês notem bem, ó. Tem os caras sendo presos, aí tu tem o Bullock, tu tem o repórter lá do Diário de Gotham entrevistando a polícia, tu tem esses elementos todos pesados e o cenário bem suave. E aí ele mantém isso para conseguir deixar tudo decifrável. E aí quando tu vem aqui para baixo, ó, tu dá mais peso ainda. Olha que massa isso aqui, cara. E aqui, ó, aqui tu tem um pincel sujo, que tem um restinho de nanquim. O restinho de nanquim aqui, ó, para dar aquele esquema de ruído. E aí na impressão final foi proposital. Fica bem legal. Eu me lembro que eu vi isso aqui e quando eu vi o Torpedo do Jordi Benet, outro desenhista que eu adoro, e essa técnica do pincel sujo, inclusive eu tinha comentado, eu descobri essa técnica quando um amigo meu aqui do Rio Grande do Sul, o Rodrigo Rosa, desenhista também, muito talentoso, a gente era moleque, eu era bem mais moleque que ele, eu era tipo assim, o mascote dessa galera toda de desenho. O Rodrigo me emprestou umas revistas, acho que era Schwarz Metal ou Metal Hurlana, eu não me lembro, que tinha material do Benet. E aí eu comecei a linkar as coisas, né? Porque eu tinha visto isso muito antes de sair essa produção aqui. Quando eu olhei, eu vi, nossa, cara, os caras estão fazendo isso aqui lá nos Estados Unidos também. Tu vê como as técnicas, elas são universais, né? Olha essa sombra aqui no prédio, feita com grafite. Eu nem vou mais comentar das fisionomias, porque isso aqui é um desbunde, né, cara? Em matéria de conhecimento de anatomia e para pegar as formas mesmo. Aí tu tem a Kim Basinger, a personagem que era a Vicky Vale, né, aparecendo. Engraçado como escureceu os olhos dela aqui, né, e como a gente vê na arte final como deu uma limpada, né, nas tonalidades. O Jack Palance aqui, que ele fazia o chefe do Napier, né. Olha que legal, cara, pra dar o reflexo do vidro. Pior é que se perde, né. E aí aparece o Michael Keaton pela primeira vez, né, não como Batman, mas como Bruce Wayne. Aí tu vê isso aqui, ó, o likeness, que é a fisionomia, tá todo ali. E a progressão da história vai rolando, é como filme, né? Não preciso nem contar, né? Pelo amor de Deus, olha o tempo que saiu esse filme. Mas tem uma curiosidade a esse respeito. E aí vem o primeiro momento exclusivo para os apoiadores do canal. Selo Bode DJ de conteúdo exclusivo. Aqui, ó, tem toda a sequência que o Jack Nicholson lá, o personagem do Jack Napier, vai cair no tonel e depois ele vai virar o Coringa. Olha como flamulava a capa. E ele até comenta que ele viu o traje era pesado pra dedéu. Eu vi esse traje também lá no prédio da DC, mas eu não pude tocar, ele provavelmente tocou também, né? Pra poder olhar o material e tal. Ele conseguia pelo menos dar essa ilusão de movimento. E ele comenta até que o capacete, né, a máscara era rígido demais, que ele devia imaginar o peso que o Michael Keaton tinha em ter que ficar andando com isso. Mas o mais louco é que, pelo menos no quadrinho, eles podiam fazer o Batman virar o pescoço, né? Olha esse quadro aqui, cara. Olha esse escorço da mão. Olha as formas geométricas. Muito legal. E aqui esse dedo, ó, ele tá frontalizado. A gente geralmente quando vai desenhar a mão, usando muito 2D do desenho, a gente evita ângulos assim, ó, exatamente de frente do dedo. Mas aqui, ó, ele direciona um pouco para baixo e ainda faz o recorte da costura da luva. Então, é um recurso que tu ainda consegue convencer quem vê em estabelecer essa perspectiva da mão. São truques bem legais. Aqui, ó, a franja do cabelo da Kim Basinger provavelmente deu alguma merda aqui e ele passou um corretivo e corrigiu. Assim como nessa cadeira, que ela provavelmente tinha uma textura mais escura e foi optado por deixá-la mais clara.
E o traço de guache aqui também separando o cenário do perfil de trás do rosto do personagem do Michael Keaton. Novamente o uso do pincel seco. E tu vê que não tem, tirando essa página aqui, ó. Pera aí. Gente, tirando essa página dupla, tu não tem splash page aqui. Ele teve que fazer em fevereiro e março, uns 2 meses, a 60 páginas, desenho e arte final. E uma das coisas que ele já comentou é que, inclusive, o que tinha trecho reescrito da história e de falas dos personagens mudando, de sequências inteiras saindo da ordem durante a filmagem, deixou o Dennis O'Neil maluco. O Dennis O'Neil chegou a um ponto que ele falou assim, ó, eu não vou mudar mais. O Jerry Ordway combinou com o editor, com o John ali, o Constanza, ele falou assim, olha, quer saber? Vamos fazer o seguinte, o que tiver que alterar, a gente altera. Se a gente for refazer, vamos guardar essas páginas e tentar usar elas depois. Então, lendo a história, tu tem a ordem cronológica do filme. Porém, tem trechos, enquadramentos e diálogos que não estão no filme. Porque, como foi dito, o próprio roteiro ia mudando. E o Dennis O'Neil, que estava tendo que adaptar, às vezes, uma fala nova, uma passagem nova, toda uma sequência diferente, ele estava tendo que reescrever isso o tempo todo. Como o Jerry Ordway já estava tendo que fazer tudo, o desenho, a arte final ali, então eles não estavam se desfazendo daquilo. Eles estavam guardando para ver se conseguia se botar como extra. E acabou tendo dentro da história, tu percebe isso? Olha o rosto do Jack Palance aqui. Olha o uso do grafite. Bem interessante, cara. Ah, o lettering aqui, ó, que curioso. Todos os caracteres que costumam ser gerados ou parecerem que são letras decalcadas eram gerados à parte, né? Não era feito realmente à mão. Então aqui, ó, tu tem o Gotham Globe, tu nota que é um logotipo aplicado e aí tu tem uma sombra feita com retícula. Aqui no logo do jornal e nas colunas, o Jerry Ordway tomou cuidado de colar retículas brancas para desfocar a letra e não ter realmente o sentido do que está se lendo ali, né? Pode ser um texto tipo Lorem Ipsum, blá, blá, blá. E aqui, ó, logotipo aplicado. Às vezes as pessoas... Tem gente que ainda acha que se faz essas coisas tipo na hora do desenho à mão. Tem autor que faz. E falando em à mão, olha só. Wayne Bruce, feito como se fosse com uma Sharpie, uma caneta marcadora vermelha, mesmo não tem. Outro detalhe bem cuidado também, para tu notar o requinte da arte final dele. Nesse esquema de foco da lente da Kim Basinger, da personagem, né, da Vic Vale, olha o cuidado que ele teve de botar uma retícula branca sobre o desenho para parecer que tinha uma outra textura, deixando o que estava sendo fotografado mais opaco no centro. É lógico que na hora da cor, com o recurso da época, não tinha como. O recurso de impressão tem o ponto um pouco mais fechado, então os degradês parecem muito modernos, assim. A gente tem que pensar também que era a virada da década, né? Então a cor digital, ela já estava começando a aparecer. E esse projeto era tipo high level, né? Tanto que teve uma edição de luxo na época e uma edição povão. Olha aí, ó. O famoso Budá do Miller, reverberando. A gente percebe como a parte de tratamento de traço, ela fez muita coisa ficar pesada demais. Olha essa cena aqui, com a Vic Vale chegando no Bruce Wayne. Tu vê que tem o carro, tu tem a torre, tu tem a separação dos planos da parede, e o próprio traço com uma delicadeza também igual, porém a massa de sombra preta separa os planos. Quando tu vem para o colorido, evidentemente algumas coisas mais pesadas elas permanecem. Mas notem aqui, por exemplo, nessa poltrona, daqui para cá, como o desenho ficou pesado e aqui existe uma variação maior de traço. Nessa sequência aqui, em que o Batman resgata a Vic Vale, que estava com o Coringa, a gente já nota que tem alguns ajustes na arte final. E ele começa a se utilizar, como ele está indo para uma sequência que vai ser na Batcaverna, ele vai começar a usar cada vez mais pincel, para deixar o desenho mais orgânico, mais sujo. Ele deve ter tentado alguma coisa na boca dela e aí não ficou do jeito que ele queria. Aqui tu tem uma cena de plano geral ó, em que, ó, notem como aqui ó, as edificações ali da rua, enquanto que aqui ainda está mais iluminado, aqui já começa a ficar escuro. Notem que é basicamente pincelada, é só pincel. Seguindo o grid de perspectiva, que tem um ponto aqui e um outro ponto fora da página. Mas notem que colunas, divisórias, encanamentos, essa parte daqui do trilho, do trem, é tudo pincel, para dar realmente um tom mais escuro. Quando a gente chega aqui embaixo, ó, com o Batmóvel nessa visão posterior, olha como ele usou o bico de pena
para fazer essas achuras. O próprio Batmóvel, tu tem na divisão de luz, ó, tu tem o uso de achura também bem delicado e o uso do guache para fazer a impressão do movimento. Aí olhando isso, eu vejo a impressão e fico... Velho, não, tá tudo errado, cara. Tinha que conseguir ver isso direito, olha só, cara. A cor meio que sufoca isso tudo, sabe? Mas fazer o quê, né? É uma questão editorial aí, né? Essa sequência aqui também. Dele entregando o material pra ela e aí ele deixa ela inconsciente. Olha só o peso da sombra e só as luzes dos monitores. Devo admitir que por melhor que o Steve Olive fosse, aqui matou muito, cara. Não tem segunda luz, não tem nada. Aqui, ó, vestido dela perdido no meio dos tons de azul. Mas aí quando tu olha, isso aqui dá pra entender tudo, cara. Muito bom. A Vic Vale começa a fazer uma pesquisa sobre o passado do Bruce Wayne. E aí tem tudo documentado sobre a morte dos pais dele. E aí tu vai tendo uma intercalação com o próprio Bruce Wayne na Batcaverna. Reparem o trabalho que o Ordway fez aqui. Ele pegou o pincel chato, talvez até seja uma caneta com ponta de pincel. Pelo comprimento das linhas e a não mudança do tom, provavelmente isso aqui é pincel mesmo. Tu tem, ó, a textura das pedras estabelecendo um alto contraste. Então isso aqui ele já está resumindo, ele está conseguindo sintetizar bastante. Eu imagino também a pressão absurda que tenha para isso aqui ficar no prazo, né? E ele ainda teve que entregar no início de abril. E a parada era para sair na semana do filme. Olha só aqui. Quando vem pro flashback, olha o recurso de achura, de ausência de requadro, que na página impressa foi deixado preto para ficar mais claustrofóbico, provavelmente. Até porque essa sequência é uma recordação do Bruce Wayne, ele tá na Batcaverna. Mas o que é encachapante aqui é esse uso das achuras, flertando com Doré, tá ligado? Gustave Doré. Não conhece Gustave Doré? Então vai atrás. Cara, olha as pinceladas de guache para dar a entender do fog, do nevoeiro, cara. E aí, as figuras todas usando-se da achura para fazer uma transição, ó. E aqui o requinte dele, veja só, ele pega, põe uma retícula branca para atenuar mais ainda o desenho, coisa que a gente vê aqui muito sutil. Coringa fazendo a parada dele lá, com os balões cheios de gás do riso, ó, o guache rolando solto para fazer tonalidades. Como o desenho tem bastante contraste, né, a gente acaba tendo na versão final uma deterioração do traço que acredito eu que seja proposital. Olha esse jato, olha a perspectiva do prédio com as linhas ordenadas e mudando de espessura, cara. É muito bonito, cara. Olha o requinte disso aqui, olha esse nevoeiro aqui. São linhas de pincelada e ele ainda deu uns picotinhos assim para parecer que é neve, fuligem, o caramba, o que fosse. Esse céu feito com grafite e as pinceladas pesadas. Incrível, incrível, incrível. Gente, olha aqui que legal. Primeiro, olha essa página aqui. Essa é a página que foi publicada. Estão vendo essa cena? A gente nota que tem um ruído, né? Para dar essa questão de estrutura. Mas tu vai vendo os pontinhos aqui, né? Engraçado, no Batman não tem, né? Agora olhem aqui. Olha o cuidado que ele teve de aplicar uma retícula branca para dar fazer o esquema do translúcido do vidro, deitar, ó, provavelmente isso aqui é uma caneta pincel, a ponta está muito regular, ó, para conseguir dar esse rajado de degradê. No momento que a nave, o jato do Batman cai, né, que o Coringa puxa aquela pistolão, olha o requinte aqui, cara, olha só a trajetória, o peso da fumaça para parecer realmente que é preta a fumaça. Olha a separação de luz, ó. Ele abre o desenho com guache para deixar a luz aparecer. Vocês que olham às vezes no canal, quando eu estou fazendo uma segunda luz lá, né, usando guache, ó, é isso aqui. Olha esse sino. Olha as informações que tu tem, as achuras, o arco, o próprio sino com a separação de luz, a textura dele.
Eu queria ter visto isso numa edição maior, cara. Eu imagino, olha a informação, quanta informação, cara. Muito... Aqui também, olha essa perspectiva aqui, cara. Olha essa perspectiva da escada. E tem gente que tem preguiça de fazer cenário. Aprende. Mais cenas bem legais, ó, que trabalham com pontos de luz bem específicos. Falar em pontos de luz específicos, isso me lembra o segundo extra para apoiadores do canal. Selo Gato Ninja de conteúdo exclusivo. Fim trágico do Coringa. Olha essa página, cara. Deve ter sido complicado pra caralho. Isso aqui em matéria de estrutura, tu conseguir separar plano. E lembrando que isso aqui são as últimas páginas, então já devia estar o cronograma batendo. Olha que recurso bonito, ó. Usando a silhueta, na maioria dos elementos da figura, um fundo branco, que obviamente é enfatizado pela cor ali depois. Tu tem a linha desmanchando, e não só desmanchando pelo uso da caneta técnica sendo traçada aqui, ó, mas também com corretivo. Mas tu consegue entender tudo, cara. É muito legal, muito legal. Tu tem aqui os momentos finais do filme, da HQ, né? Olha só o trabalho do pincel sujo com umas pinceladas aqui em cima. O lápis para fazer a textura aqui. O likeness super bem trabalhado do Alfred, que nos filmes que foram feitos nesse período aí, ele foi o único personagem que ficou constante, né? Olha a divisão de luz, cara, que bonita. E aí, por fim, uma splash page, né? Olha o requinte disso aqui, cara. Muito bonito, muito bonito. Ó, aqui, impressão do original. Ó, e como saiu na época, a versão mais barata, né, da adaptação. Então, tá aí. Mas é bacana pra tu ver como um sujeito como Jerry Ordway, que tem uma linha extremamente clássica, ele consegue mostrar muito no trabalho dele. E ele se beneficiou bastante com o tempo, né? Tanto com a técnica dele, para ele poder mostrar toda a perícia dele com pintura, com arte final, como no próprio trabalho como roteirista, né? Que ele melhorou muito. Curtiu? Compartilhou? Não fez ainda? Por favor, faça isso. E se você está se apaixonando pelo conteúdo do canal e quer de repente se tornar um membro, tem um botãozinho Seja Membro com os conteúdos extras aí. Tem bastante coisa interessante, não só referente a esse quadro, como a outras coisas aqui do canal, tá? Muito obrigado. E se vocês souberem quem tem a série original aqui, a do Shazam, que ele fez pintada, por favor, me avisem, porque eu tô atrás. Um abraço!